Jair Bolsonaro vai entrar na presidência e vai combater o crime. Primeiro presidente em 30 anos que vai ser contra o crime organizado. No governo Jair Bolsonaro, o crime não vai ter vez. Vai ser um governo do cidadão de bem, do pai de família, do agricultor, do trabalhador honesto, daquele que produz, e não dos invasores de terras, dos criminosos, do tráfico de drogas. Jair Bolsonaro vai entrar lá e vai combater tudo isso. Então nós merecemos todo o nosso apoio, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos. Vamos ajudar Jair Bolsonaro a ser o próximo presidente do Brasil, pessoal. Aqui é o Dante Mantovani. Nós sabemos e temos acompanhado o seu trabalho. Eu sou particularmente um grande admirador do senhor e de toda a luta que o senhor tem travando aí no Congresso Nacional. O senhor tem consciência disso, que o senhor é o único que está fazendo oposição e que o senhor é um candidato fortíssimo à presidência da República, exatamente por isso, porque o senhor fala o que o povo quer ouvir e o senhor está dando voz aos anseios da sociedade brasileira, e o senhor cogita isso, e aproveitando também, o senhor, como militar, como capitão, né, da reserva, o senhor tem um diálogo, né, com os militares ainda, e eles também, a gente queria saber se eles apoiam o senhor nessa sua luta aí, solitária contra a instalação da ditadura comunista no Brasil. Vamos lá, desde 91, quando cheguei aqui em Brasília, eu sou oposição à esquerda brasileira. Naquela época, né, não era ainda o PSDB, mas a experiência que eu tive com o FHC é uma experiência lamentável também. Eles não pensam no Brasil também, ok? Não quero generalizar isso para todos os deputados do PSDB. Eu falo do PSDB, inclusive na questão de compra de votos para reeleição, que virou uma desgraça em nosso país, essa questão chamada reeleição. Tivemos a experiência do Lula, a Dilma agora, que dispensa comentários. Então, realmente, a proposta dele, uma grande América Latina aí, bolivariana, né? E o Brasil estava antes tentando implementar essas políticas, e como é o país realmente mais rico, mais próximo da América Latina, é aquele que inventa fórmulas e formas de abastecer o Foro de São Paulo. Eu ouso dizer, a partir do momento que nos negam informações, que desse 1 bilhão que vai por mês para Cuba, por ano para Cuba, nesse programa apelidado de Mais Médicos, para ter certeza que uma parte considerável irriga aí as propostas, né, para levar avante essa questão tratada sobre o Foro de São Paulo. A questão de militares, eu não falo pelas Forças Armadas, né? Lógico que eu não estou feliz em ter ministros da Defesa, um após o outro, pessoas que não têm compromisso nenhum com o Brasil. Pessoas que tentam, de uma forma ou de outra, apenas aí caluniar nas Forças Armadas, como assistimos aí essa questão da comissão apelidada de verdade. Deixa claro, essa desgraça da defesa surgiu, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, esse cidadão aí que, via proposta de emenda à Constituição, que aprovou aí a criação dessa porcaria chamada aí Ministério da Defesa. Agora, os militares, o que eu sei, eu converso com eles são tão brasileiros, tão patriotas como vocês, tá? Eles estão preocupados com o que está acontecendo. Institucionalmente, nós não podemos fazer nada, né? Agora, os militares, em 64, né, foram praticamente empurrados para a presidência, né? Em especial depois que o Congresso Nacional caçou João Goulart no dia 2 de abril de 1964. E assim mesmo o Congresso, no dia 9, né, elegeu, por forma indireta, o nosso Marechal Alberto de Alencar Castelo Branco para presidente. E por a história toda está aí, né? E estamos hoje, eu ouso dizer que a situação do Brasil hoje está pior do que o pré-64, porque nós estamos aqui com algumas dezenas de milhares de estrangeiros aqui dentro, em especial cubanos, que podem, né, fazer de tudo para apoiar aí essa quadrilha do PT a não deixar o poder, seja lá qual for a forma que porventura ele venha a ser apeado do governo atualmente. Bem, devemos fazer a nossa parte, fazer movimento de rua, que é difícil a coordenação, quem coordena não sou eu, tá ok? Mas é o que se pode fazer no momento. Balançar o coreto aí para ver se essa senhora aí deixa a presidência um dia, tá ok? Deputado de Infraestrutura, como foi a experiência do senhor lá em Israel? Se o senhor poderia falar a sua proposta para a questão do semiárido do Nordeste?
Se tem alguma coisa a ver. Lá eu fui ver a agricultura no deserto, fui ver a piscicultura também. Lá a precipitação pluviométrica é menor do que esse melo nordestino. Conversei com o ministro da agricultura deles. Foi uma conversa rápida, mas são muito simpáticos e favoráveis e querem fazer acordo conosco no que for possível. Qual a sua proposta para Sobrou tempo. sua proposta para a reestruturação das nossas Forças Armadas que estão sucateadas? Primeiro, né? Por que as Forças Armadas foram sucateadas do governo do PSDB ao PT? Porque nós, as Forças Armadas, somos o último obstáculo para o socialismo. Então bateram muito na gente, em especial numa chamada Comissão Nacional da Verdade. Alguém acredita que o PT tem algum compromisso com a verdade? E não bate apenas em nós não, bate nas forças auxiliares, especial Polícia Militar. Okay? E não existe ditadura civil, todas as ditaduras são militares. E nós, no Brasil, em 64, evitamos que fosse implementada aqui uma ditadura, que as Forças Armadas não se renderam àquela pretensão de João Goulart. Tanto é que no dia 2 de abril de 64, o Congresso cassou o mandato dele. E só aconteceu porque tivemos 3 governadores, né? O do Rio, Minas e São Paulo, que jogaram pesado, Carlos Lacerda, Carvalho Pinto e Ademar de Barros. E aquilo que aconteceu foi um clamor da sociedade. Inclusive agradeço ao AB por ter ajudado naquele momento, junto com a ABI, junto com os produtores rurais, que não queriam ver suas propriedades aí simplesmente levadas na marra para a reforma agrária, como o Brizola pregava naquele momento, os empresários que não queriam ver suas empresas estatizadas, a Igreja Católica, que os padres pregavam muito que deveríamos resistir àquele momento, e graças a Deus tudo ocorreu certo. E 20 anos depois, como disse nosso querido Roberto Marinho, eu posso repetir para vocês a primeira frase dele aqui, se quiserem, né? Do editorial de 7 de outubro de 1984, onde ele começa: participamos, né? Participamos, e o seu editorial vai até o final tratando desse assunto, onde ele se orgulhou e muito não ter deixado o Brasil virar uma ditadura do proletariado. Justiça do Trabalho, qual que é a sua proposta para esta jabuticaba brasileira, que é um tribunal de exceção, que criminaliza os pequenos empresários, né, principalmente, Ministério Público do Trabalho, que são órgãos que perseguem os empresários, perseguem as pequenas empresas. O que o senhor vai fazer com esse negócio chamado Justiça do Trabalho? Pretendemos mexer na legislação, sim, você tem razão. Eu não quero ser patrão no Brasil. Eu não quero enfrentar essa... É um inferno. A justiça, é um inferno, você tem razão, é um inferno. E ninguém fala isso, é porque não dá voto, você perde voto até. Porque sempre aquela história de jogar patrão contra empregado, empregado contra patrão, onde tem mais votos? É empregado. Então você vai lá no pré-64, o Brizola queria uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Quem seriam os constituintes? Operários, camponeses e sargentos. Sempre na hora de chegar ao poder, usa-se as massas. Depois que chega, banana para as massas. Tem que ter um limite a essas questões. Ninguém quer acabar, tirar o direito de recorrer à justiça. Mas, como a reforma trabalhista que fizemos, eu votei favorável a ela. Quem entra na justiça, se perder, tem a sucumbência. Tá? Tem que mexer nisso aí. Parabéns pela pergunta. Útil, apesar de politicamente não ser boa responder. Sobre a Venezuela, problema de natureza geopolítica e agora também social em Roraima. Como o governo do senhor pretende tratar e que maneira sua abordagem vai estar em linha ou não, e que medida com o governo Trump? Obrigado. Em 2016 estive em Boa Vista, 2017 de novo. Meu filho esteve comigo a segunda vez, ele foi inclusive até Pacaraima. Recomendei não ir. Aí ele foi por questão de segurança. E eu fui quase impedido, não fui. O problema social vem lá de trás, não começou agora, igual eu estou vendo aqui, que você está com pouco cabelo na cabeça, né? Você não perdeu de ontem para hoje, foi perdendo ao longo do tempo. Essa questão da Venezuela, quando o Maduro, o Chaves, partiu realmente para o regime de exceção, com o apoio do PT, a elite econômica foi para Miami. Passou algum tempo, classe média desceu para o Chile, para a Bolívia, e agora os pobres estão vindo para o Brasil. Se o Brasil fosse realmente um país democrático e tivesse isso como uma das suas âncoras, lá atrás, né, há 6, 7, 8 anos atrás, teríamos tomado posições econômicas contra a Venezuela. Teríamos chamado o embaixador para cá e teríamos pressionado a Venezuela para entrar nessa linha. Mas fez exatamente o contrário. Leia o livro do Pepe Mujica, isso aí vale uma matéria de uma página para vocês. Leio apenas 2 páginas. Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai.
que é integrante do Folha de São Paulo, páginas 198 e 199. Ele conta nessas duas páginas como afastaram o Paraguai para que então entrasse a Venezuela do Mercosul. E ele termina que Dilma Rousseff, para esse caso, né, entre outros, sempre tomou decisões de Estado, ouvindo dentro do Palácio do Planalto as inteligências cubana e venezuelana, assessorada pela ABIN. Precisa falar mais alguma coisa? É a mesma coisa que Benjamin Netanyahu, Israel, tomar decisões de Estado, ouvindo o Hamas e o Fatah. Esse é o Brasil. Pior que a corrupção é a questão ideológica em nosso Brasil. A própria senhora presidente do PT, há pouco tempo, né, reiterou o apoio ao regime de Maduro, como lá realmente a democracia estivesse funcionando. O grande ensinamento que fica disso tudo: não brinquemos com o comunismo e nos cuidemos com o Foro de São Paulo, para que nós não cheguemos à situação que chegou a nossa Venezuela. Porque para nós, para fugir, tinha fugir para onde? Vai faltar toco de bananeira para ir para os Estados Unidos. O papel da Amazônia no desenvolvimento do Brasil, o papel da Amazônia, qual que é? Olha só, a Amazônia pode ser a solução para o mundo e está sendo problemas para nós. No programa meu da Globo News, o momento mais importante foi quando eu perguntei para a senhora Miriam Leitão se ela sabia do AAA. Ela balançou a cabeça afirmativamente. Logicamente, depois eu descobri sobre o assunto. Nós temos o que o mundo todo não tem mais: riquezas minerais e biodiversidade. Poucos países têm em menor quantidade que nós temos aqui. O que é o AAA? Andes, Amazônia, Atlântico, um grande corredor ecológico. A largura varia de 50 a 150 quilômetros, 136 milhões de hectares. E esses estudos que tem fora, como o da França, falar sobre o clima, que aqui no Brasil todo mundo, clima, meio ambiente, né? Não é certo? Estamos para perder essa área porque ela será vital para a sobrevivência da humanidade. Deixaremos de ter autonomia sobre essa faixa enorme da nossa região amazônica. E aquele espaço, como fecha toda por cima da calha dos Solimões e do Amazonas, nós vamos perder pela manobra Roraima e parte da Amazônia. Vamos perder toda a Amazônia por causa desse ativismo ambiental, que o pessoal não sabe o que é e bate palmas. O mundo nenhum tem piedade de nós. Ninguém está preocupado conosco. Não existe amizade entre nações. E essas nações estão fazendo a coisa certa, nos isolando. Nós que estamos sendo fracos e antipatriotas, aceitando essas políticas que vêm de fora para dentro. Deputado, concessões de TV e rádio são hoje uma prerrogativa do Estado brasileiro, né? O senhor concorda com essa visão de que o Estado que deve permitir uma emissora de funcionar, ou o senhor acredita numa visão mais de livre mercado, em que cada um pode ter a sua televisão, sua rádio, independente de uma licença do governo, como é nos Estados Unidos? Mas se você fica dependente do governo, você vai publicar o que eu quero. É o que acontece. Tem jornais que me atacam diuturnamente. A Val é fantasma. Dia 10 de janeiro descobriram que a Val é fantasma. Daí a gente vai nos anais da Câmara, boletim administrativo, ela está de férias entre 23 de janeiro e 23 de dezembro e 23 de janeiro. Não era fantasma, estava de férias, não interessa saber onde ele estava. Mas bate na questão, porque tem algum interesse. Tá? As concessões também fazem parte do interesse. Mais do que concessão, né? É a questão do aporte de recursos do orçamento verba publicitária, né? Verba publicitária. Tem empresa aí que está ganhando muito mais do que diz, do que reza a mídia técnica. No que depender de mim, mídia técnica, em todos vocês, que não dá concessão, dá o direito para explorar. E com toda certeza, se você começa a não vender a verdade, o povo não compra mais teu jornal, não assiste mais tua televisão, ou não ouve mais teu rádio. Deputado, como o senhor vê o papel do BNDES, que durante o governo do PT, do senhor Lula e da dona Dilma, mandou bilhões e bilhões de reais do povo brasileiro para ditaduras comunistas, como Cuba, Angola e tudo que não presta no mundo? Você veio perguntar como é que o senhor Henrique Meirelles, à frente do conselho da JBS Friboi, né, conseguiu 9 bilhões para eles. JBS Friboi é preço de banana, 6% de juros, se não me engano, essa faixa aí. Enquanto para as Santas Casas, que estão aí atoladas em dívida, é 21%. O BNDES é do povo, não pode ser para os amigos do rei. E olha a coincidência. Mais ou menos 5% de 9 bilhões, eu sei quanto é que são, né? Porque a matemática é uma ciência exata, né?
mas em torno de 360 milhões foi para partidos políticos. Ou seja, você vai pegar empréstimo no banco, pega lá 9 bilhões e dá para mim, candidato, 340 milhões. Alguma coisa está casada nessa operação. E tanto é que botaram na minha conta 200 da JBS Friboi. No dia seguinte eu devolvi não para a JBS, para o meu partido, foi um partido que botou na minha conta. E fiquei fora dessa, graças a Deus, dessa armação por parte aí destes, né, que tomaram o poder e o Estado para poder atingir o seu projeto absoluto de poder. Deputado, como o senhor vê a atuação do nosso Poder Judiciário, o STF, que em suas últimas manifestações públicas claramente adota um lado, né, dentro da política e adota uma postura de ativismo judicial? O senhor acha que tem que continuar essa prática de o presidente indicar o ministro do STF? O que o senhor pensa sobre isso, né? Esse ativismo judicial. Do desembargador Favredo? Não. É o que soltou o Lula, com a confusão de poucas semanas atrás. No passado, né? Eu acho que era um Lula ainda, né? O Sérgio Moro também foi cotado, foi barrado. Graças a Deus. Sabe por quê? Se ele estivesse lá, não estaria na 13ª Vara em Curitiba. Estaria um outro. E a Lava Jato não teria ocorrido, com toda certeza. Então, o destino, muitas vezes, está ao lado do cidadão de bem no Brasil. Tá certo? Agora, até há poucas semanas eu falei, né? Vamos aumentar mais 10. O pessoal caiu de pau em cima de mim. Que como está, você fazendo uma boa reforma na questão trabalhista, tá, ou do Ministério Público, o Supremo pode julgar inconstitucional. Olha o que o Supremo fez há poucas semanas. Julgou, né, declarou inconstitucional a minha lei, que foi uma emenda à lei, né, 2 artigos de uma lei, que falava do voto impresso. E a argumentação da senhora Raquel Dodge, que a impressão do voto comprometia a segurança das eleições. Nem vou concluir. E resolveram ter apenas um voto eletrônico. Com todo respeito, eu que estou aqui para responder e não vocês, mas a consciência de vocês. Vocês confiam nessa urna eletrônica? Tá? Estou vendo aqui parece guri japonesa, né? O garoto aqui. Eu fui criado perto de registro, lá no Vale Ribeiro, uma grande colônia japonesa, com grandes amigos lá. O Japão, que é um país extremamente desenvolvido nessa área, não aceita a urna eletrônica. Porque nós, tupiniquim, temos que aceitar e falar que é legal. Pode haver fraude ou não. Não temos como comprovar que houve, nem como não houve. Tudo no Brasil é aparelhado. Tudo nós desconfiamos no Brasil. Não vamos desconfiar dessa maquininha da urna eletrônica? Só pode brincar de boneca. Brincar de boneca pode. Tocar marmanjo peladão deitado no quermesse, não pode. Tá? Imagina se aquele marmanjo lá arma o pau de barraca dele. Tudo legal? Tudo bem? Tudo legal? Pode? Isso pode? Não vamos aceitar mais o politicamente correto. Não se pode fazer uma brincadeira sadia no Brasil. Vamos mudar não vamos aceitar essa cultura. A cultura do brasileiro é reagir ao que há de errado e não aceitar. Que muito nos honra, né? Muito obrigado por terem passado aqui. Sabemos das dificuldades de agenda, né? Que está muito lotada e ainda mais com o incidente que vocês tiveram, o atentado terrorista, né? Praticaram contra o Jair Bolsonaro e vocês estão aí realmente de peito aberto nessa luta em prol do povo brasileiro. Então, Eduardo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui, né? Para que as pessoas possam ficar mais tranquilas. Lá em Assis, agora há pouco, você já falou, né, sobre o estado de saúde do seu pai, mas que o pessoal aqui de Paraguaçu pudesse saber e se tranquilizar a respeito do estado de saúde de Jair Bolsonaro. Perfeito. Primeiro eu agradeço aqui a todo mundo de Paraguaçu Paulista. De fato não estava na agenda, eu vim aqui a convite do Dante, meio que ali na correria, ali em Assis, a gente abriu um espacinho na agenda, estamos correndo para Marília agora também. Mas o estado de saúde de Jair Bolsonaro está estável nesse momento. A complicação que ele teve anteontem à noite e ensejou um procedimento cirúrgico é, entre aspas, esperado até pelos médicos por ter se tratado de uma cirurgia de emergência. Então, nessas situações, às vezes ocorre da parede intestinal aderir a outra parede intestinal. Isso daí estava fazendo com que ocorresse um bloqueio do alimento. Então, ele não estava conseguindo se alimentar. Os médicos diagnosticaram isso, a equipe do Dr. Macedo, muito eficiente, realizou o procedimento cirúrgico e hoje ele está bem e a gente espera que de agora em diante a sua recuperação ocorra de maneira normal, sem mais complicações. A respeito de todo o ativismo judicial que tem sido feito pelo STF, recentemente houve um julgamento
no STF a respeito de educação domiciliar e numa decisão um tanto surpreendente, porque geralmente eles votam junto com o relator, parece que eles devolveram a bola para a Câmara. Você tem um projeto de regulamentação da educação domiciliar no Brasil, correto? Sim. Eu já vi isso no site da Câmara. Você poderia falar sobre esse projeto para a gente? Com certeza. Essa demanda me foi apresentada numa formatura da AMAN, onde eu conheci um piloto de aeronave que tem um filho que tem autismo. E a preocupação dele era a seguinte: quem aqui no Brasil pratica a educação domiciliar, por vezes é processado pela justiça, sofre consequência do conselho tutelar, incorre no crime de abandono intelectual, sendo que essa prática ela é feita em todos os países onde a educação é referência. Estados Unidos, Japão, dentre outros. É algo normal. Só que aqui no Brasil querem fazer com que o seu filho obrigatoriamente passe por uma escola. Qual escola que tem condição de colocar 2 professores dentro de sala de aula? Quantos pais de alunos têm condição de bancar essa carga horária extra, para o seu filho ficar dentro da escola? A gente sabe que são pouquíssimos. E por vezes os pais querem fazer educação domiciliar. Eu não vejo problema nenhum disso. No final do ensino, o menino ou a menina faz a prova para ver se de fato ele aprendeu a matéria, e uma vez aprovado recebe o diploma do MEC. Acabou. É algo simples. Mas aqui no Brasil tem uma queda de braço. O projeto hoje se encontra sob a relatoria da professora Dorinha, do DEM, mas também não encontra avanços. Está há mais de um ano sob a relatoria dela na Comissão de Educação. E, infelizmente, pelo que eu estou vendo, só a partir do ano que vem é que a gente vai conseguir retomar essa pauta. Mas conta com o meu apoio ao homeschooling, não só para os pais que têm filhos especiais, mas também para os pais que não desejarem levar o seu filho para a escola. É um direito dele. A educação cabe aos pais. A escola é local de transmissão do conhecimento. Pelo coronel Marcos Pontes, inclusive, é muito citado pelo deputado Jair Bolsonaro como seu provável ministro da Ciência e Tecnologia. É uma pessoa... Coronel, não é somente o primeiro, mas como o único astronauta brasileiro, experiência na NASA, e certamente uma pessoa que pode falar um pouco melhor, Coronel, sobre a sua formação e a área de ciência e tecnologia também. Perfeito, sem dúvida, sem dúvida. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui, conversar com as pessoas, explicar a respeito do porquê que a gente vê essa possibilidade melhor para o Brasil no futuro com o Bolsonaro. A gente vai precisar do apoio de todo mundo, a gente precisa ter não só o presidente lá, mas também deputados, senadores para todo esse apoio. E o setor de ciência e tecnologia no Brasil, e eu tenho trabalhado com isso há mais de 20 anos na NASA, com a Agência Espacial Europeia, com a Agência Espacial Japonesa, canadense, russa e etc. E outras tantas instituições que participam também desses programas espaciais, são universidades, centros de pesquisas e etc. Eu acompanho aqui no Brasil toda a dificuldade que a gente tem. Uma das coisas essenciais que a gente precisa é dar mais valor ao nosso pesquisador. A pesquisa básica aqui no Brasil sofre muito, não só com a dificuldade na carreira do pesquisador, mas também com o equipamento que eles trabalham. Isso tudo pode e deve ser colocado junto com o setor privado. O setor privado tem que participar também da ciência e tecnologia com uma forma muito mais intensa, como acontece nos outros países, e isso tem que ser facilitado, logicamente, dentro de um sistema, junto com as outras áreas, a área da indústria, a área da educação, a área da saúde. Você tem que ver a ciência e tecnologia na ponta, vamos dizer assim, onde que a gente pode ajudar no dia a dia das pessoas, para eles perceberem a importância da tecnologia ao seu redor. Nós vamos fazer um agradecimento a uma pessoa muito importante. Graças a ele, tudo isso aqui aconteceu. Nós temos alertado há 20 anos atrás. Professor Olavo de Carvalho!